Boa noite a todos, boa noite a todas, os alunos que estão por aí assistindo. A gente hoje traz, na sequência dos nossos encontros, né? Estamos aqui no nosso 5º webinário dessa série linda que a gente preparou para vocês. E as nossas convidadas de hoje são 3 convidadas, a Daniela Goulart, a Tereza Portes e a Charlene Bicalho. E eu vou começar chamando aqui 2 dessas convidadas que participam de um mesmo projeto e vieram falar com vocês através desse caminho desse projeto, né, que se chama o Artista Pesquisador. Eu cheguei nessas convidadas através da Tereza, primeiro impactada pelo trabalho artístico dela, quando eu cheguei na casa de um amigo e tinha um quadro da Tereza. Eu falei, o que é isso? De quem é isso? Quem é isso? Né? E aí ele falou, é a Tereza, uma amiga, e enfim, eu tive convívio, né, com a obra da Tereza muito antes de conhecê-la, e depois tive a oportunidade de conhecê-la presencialmente, a gente trocar muitas figurinhas. Ela está à frente do Instituto Undió, e eu fui fazer cursos no Undió. Bom, ela vai contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E aí a Daniela foi trazida pela Tereza, que é um presente que a gente está recebendo também essa noite. Elas coordenam juntas um trabalho lindo na UENG, na Escola Guinhar, chamado Artista Pesquisador. E eu vou ler para vocês aqui um resuminho. Ações que o Artista Pesquisador, né, promove ações de experimentações na Escola Guinhar, né, da UENG, e é um projeto de extensão aprovado no edital da PAEX, em 2000, bom, agora está aprovado pela PAEX, né, e com coordenação das professoras, né, Daniela Goulart e Tereza Portes. O projeto está em atuação desde 2018, realizado periodicamente palestras, rodas de conversa, comandadas por artistas pesquisadores com o propósito de revelar metodologias, processos, experiências, constituindo a arte como um campo fecundo para a pesquisa e a investigação. E aí eu fiquei sabendo, né, acompanhando aí ainda o trabalho do artista pesquisador, eu fiquei sabendo que durante a pandemia, né, assumiram aí o Instagram para dar continuidade. O projeto acontece pelo Instagram e tem tido uma excelente repercussão. É um encontro muito bonito, onde elas recebem os pesquisadores, os artistas, para falar dos seus processos criativos, metodológicos, né, compartilhar esse lugar estreito entre a arte e a pesquisa. Então eu queria convidar aqui, primeiramente, a Tereza. A Tereza é artista plástica, como eu já contei para vocês, professora de pintura da Escola Guinhar. Ela coordena o Instituto Undió, organização sem fins lucrativos, que é pioneira na oferta de atividades artísticas a crianças e adolescentes que vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Em 2008, ela criou e implantou o Laboratório Undió de Intervenções Urbanas, chamado Nessa Rua Tem um Rio, propondo encontros entre jovens do Undió e artistas que trabalham ou dialogam com intervenções como forma de atuação, produção de imagens e sentidos. E um dos seus projetos, que chama-se Mesa de Tereza, foi criado em 2009, na calçada da rua da sede do Instituto Undió, que contempla espaços diversos e montagem de uma grande mesa de café, propondo uma ação coletiva destinada à aproximação entre as pessoas através da ocupação da cidade. Ela já promoveu, essa mesa dela já andou, essa mesa dela já saiu de Belo Horizonte e ela já montou esse café, já ofereceu esse café em vários lugares. Se der tempo, ela vai ter que falar disso para a gente, né? Como eu vou chamar a Daniela para poder também estar emendando já logo depois da fala da Tereza, então eu queria apresentar também a Daniela Goulart. A Daniela é doutora em artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, artista, professora de fotografia da Escola Guinhar, da UENG, e onde ela é também coordenadora de pesquisa. E como pesquisadora, a área de atuação é a fotografia contemporânea, os desdobramentos da revolução digital e virtual na arte e fotografia, retrato fotográfico, a antropologia urbana e as suas poéticas visuais. Como artista visual, que eu quero muito conhecer o trabalho dela, os interesses incluem as percepções e as representações humanas no meio urbano, fotografia e deslocamento como instrumentos de pesquisa. Então, vocês estão vendo que vocês estão diante de 2 grandes artistas e pesquisadoras que hoje vieram compartilhar conosco essas experiências e que a gente possa tirar muito proveito também disso, se inspirar muito com elas. Então, convidada, Tereza, vou te chamar para você
da início só fala, a Tereza está aí com a câmera desligada ainda, mas se a chuva deixar, né? Porque está chovendo muito, muito, muito aqui neste momento em Belo Horizonte. Então, às vezes, ela não vai conseguir falar com a gente agora. Se não der, Dani, tudo bem da gente inverter? Você liga seu áudio, então? Seu áudio está desligado aí. A Tereza... Lelê, vocês não estão você estava desaparecida para nós, mas agora você já deu o ar da graça. Pronto, Tê. Eu apareci. Gente, se tiver algum problema, assim, de vocês não me escutarem, me dá um aviso aqui, porque às vezes aqui está um pé d'água, assim, então eu estou achando que isso está interferindo na minha internet, mas vou tentar aqui iniciar. Boa noite a todos, né, a todas, a Letícia, a Charlene, a Joana, a Daniela, fiquei muito feliz com esse convite, né, e venho apresentar o projeto O Artista Pesquisador, junto com a Daniela, nós criamos esse projeto juntas, né, então nós coordenamos esse projeto juntas também, né. Eu fiz uma apresentação porque eu queria propor uma conversa, assim, sobre o que é pesquisa em arte, né, assim, eu fiz um desenho, né, um desenho escrito, pintado, porque eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, a gente pensar um pouco o que é esse processo de criação artística e o que ele envolve, né. Pena que a gente não pode ter uma conversa, assim, direta, né, para a gente trocar e tudo, mas são as questões da internet, né. Eu vou colocar o PowerPoint. Espera aí. Apresentar. Esse apresentar a tela inteira aqui, mas não é o de apresentar o PowerPoint, né? Acho que eu estou confundindo aqui. Vamos ver se eu consigo. Ai, estou tentando ver, porque eu achei que era igual. Será que é abrir um quadro de comunicações? Raíssa, você pode orientar? Oi, Tereza. Na verdade, tem três opções. Se o seu PowerPoint tiver numa guia do Chrome, você pode botar compartilhar guia do Chrome. Senão, você pode até fazer a tela inteira e ir passando ele, só que você não vai ver a gente enquanto você passa. Você vai ficar no PowerPoint e a gente vai te ver com o PowerPoint. Tá. Qualquer uma das opções funciona. A gente vai te confirmar aqui por áudio. Tá. Eu não estou conseguindo compartilhar, ele está no meu computador, né? Então, por ele isso tá que eu estou tendo dificuldade. Ele não está aberto, é melhor abrir? Ainda não. Tem que deixar ele aberto. Tá, um minuto. Abrir. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer agora. Agora você vai apresentar agora no Meet e escolhe, pode ser uma tela, vai aparecer 3 opções. Você pode compartilhar uma janela ou a tela inteira. Tá. Tá aparecendo alguma coisa? Ainda não. Ué. Então, eu vou compartilhar lá em cima. Vamos ver. É pelo Meet, né? No ícone de baixo, apresentar agora. Aí tem 3 opções: apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia.
Pode ser uma janela. Tá. Porque aí eu vejo vocês, né? Não, você não vai ver a gente, mas a gente vai te ver e vai ver o PowerPoint. Tá bom. Então, uma janela. Tá. É engraçado. Eu estou fazendo, não está vindo. Vamos ver. Compartilhar, né? Ó, agora tá entrando. Está entrando, Tereza. Tá. Tá. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, Estou né? vendo a Você tem gente, que. estou vendo a sua tela do Meet, não o seu PowerPoint. De repente minimiza essa tela. É, ele parece que não. Tereza, se você quiser Vou ver a passar tela por inteira. WhatsApp da Letícia e ir falando, aí a gente tenta projetar para você. E tem um telefone também, mas Tá. eu tenho que abrir no computador. É o problema. Deixa eu abrir aqui. Nossa. Vamos ver se eu consigo. Você tem que selecionar a janela do PowerPoint. Pois é, eu não estou vendo ela aqui. Quando abrir a tela inteira, você minimiza o Meet e... É. Eu vou passar para a Letícia aqui, peraí. Tem que abrir, então, tem que abrir, porque eu nem abri o computador. Eu passei para o seu WhatsApp, eu não sei se está passando, está indo agora. Eu não sei se vai dar, se é complicado. É porque aqui eu estou tentando compartilhar, não estou conseguindo. É. Eu compartilho a tela, mas eu não consigo Ó, tá colocar. indo, tá chegando aí, você está apresentando a tela. Tá chegando para nós. Deixa, tá complicado, normaliza. Dá uma coisa assim, depois normaliza. Está abrindo assim um monte de coisas. Assim, não, eu Caiu. Tudo vai dar pé. Sejamos criativos. Estou abrindo aqui a apresentação, estou baixando a apresentação.
Estou baixando a apresentação dela, que é grande, veio pelo WhatsApp. Dani, o que você acha da gente começar, da gente fazer uma inversão? É muito ruim, porque também tem a questão, né, do PowerPoint, que fala um pouco do trabalho de vocês, né? Exato. Pode Então, fazer, pode Dani. começar, Letícia? Tá chegando aqui o PowerPoint da Tereza, e aí a gente... Uhum. Então, gente, obrigada pelo convite, por estar aqui. Letícia, muito obrigada. Joana, boa noite a todos. Charlene, Tereza, muito obrigada. A apresentação que a Letícia já fez é essa. Eu sou professora de fotografia na Escola Guinhar e coordenadora de pesquisa. E eu e a Tereza desenvolvemos um trabalho que se chama o Artista Pesquisador, que é um projeto. Nós começamos com o processo criativo para que ele fosse mais ordenado e que tivesse mais referências e, enfim, que tratasse o processo artístico com uma metodologia científica, né? Entendendo que a gente está na área da arte e que muitas vezes esse processo é autobiográfico e ele traz referências que não são acadêmicas. Então, nós começamos trazendo artistas para falar com os nossos alunos. E, com o passar do tempo, isso começou a dar certo e a gente desenvolveu um projeto que se chama o Artista Pesquisador para receber artistas na escola, mas aí já abrangendo a comunidade da escola, trazendo esses artistas uma vez por mês, mais ou menos isso, para poder falar do processo criativo, né? E é uma conversa muito interessante, porque você explica como que o artista produz a obra e produz a própria pesquisa, né? E, assim, a meu ver, né, o artista contemporâneo, ele tem interesses em várias áreas, né? Assim, é uma pesquisa multidisciplinar, que ela vai estar em comunhão com outras áreas, enfim, múltiplas áreas, né? Geografia, história. Nós fizemos um seminário de pesquisa e extensão agora, e foi incrível ver assim, a dimensão que o trabalho dos estudantes da Guiar está tomando, né? Nessa reflexão crítica com a arte e a preservação da memória, enfim, uma série de questões técnicas de pintura, enfim, envolve uma série de pesquisas. E aí a gente achou que era interessante dar o nome do projeto para artista pesquisador, devido a essa importância da pesquisa no processo da arte contemporânea. Eu mesma estou sempre pesquisando assuntos de sociologia, antropologia, para poder fazer fotografia. Então, esse projeto nasceu com esse propósito. E eu, como coordenadora de pesquisa, sei da importância da pesquisa dentro da universidade, sei da pesquisa da arte, como que ela é importante, como que ela sustenta a escola, assim, de uma certa forma, porque o crescimento que se tem com a pesquisa e com a extensão é muito grande na escola. Então, a gente fazia isso na escola, né? E a gente estava com um projeto para levar isso para outras áreas, além da escola, mas fomos surpreendidas com a pandemia, igual todo mundo foi. E aí a Tereza teve a ideia da gente passar isso para o Instagram. E foi bem no começo da pandemia, e eu estava assim, naquela fase, sem saber onde é que estava, o que estava acontecendo.
sem saber quem eu era, e a Tereza, vamos passar para a live no Instagram. Eu topei, e a gente começou, e foi incrível o resultado. A gente teve, assim, um número muito grande de seguidores, eu não esperava por isso, né, nem a Tereza, e acabou que a gente teve uma visualização muito grande ao vivo, e depois as lives gravadas. A gente teve um número muito grande, que é muito diferente do número de alunos que a gente tinha dentro da manhã, uma tarde, fazendo as palestras na escola, né? Então, abrangemos, assim, para a comunidade mesmo, né? Então, vieram ex-alunos, alunos que estão chegando agora e que não conhecem a escola, né, por causa da pandemia. Então, foi uma espécie de bem-vindas, assim, para a turma nova. Fizemos conexão com ex-alunos e com a comunidade de um modo geral, com o colecionador, com o curador. Então, a gente percebeu um interesse muito grande, assim, pela história da criação, pelo processo criativo, né, que eles barram questões autobiográficas, né, então foi muito interessante, está sendo muito interessante, e foi possível, assim, online, trazer pessoas que moram em outros lugares, que ficaria completamente inviável de levar na Guinhar, ex-alunos que estão morando fora, desenvolvendo doutorado fora, então foi incrível, assim, nesse sentido. E é isso, assim, a gente vai continuar online, mesmo voltando para a escola, é uma ideia nossa que a gente continue online, porque o alcance é muito bom, embora ele seja um pouco restrito também para as pessoas que não têm acesso, né? E também acaba que o Instagram, ele atinge também mais as pessoas que já estão iniciadas na arte contemporânea. Então, a nossa intenção é levar o projeto apresentar arte para as pessoas que não têm convívio nenhum. Mas isso a gente vai poder fazer só depois que a gente retornar, né, à escola e quando a gente poder sair com segurança do isolamento social. Mas é isso. E é muito gostoso fazer arte e pesquisar, sabe? É um prazer muito grande. Então, eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão encantadas, assim, porque é aquela ideia de um artista que tem inspirações divinas, ela foi muito romântica, né? Ficou no passado. Então, hoje a gente tem uma outra visão do artista, que é um cara inserido no mundo, né? E não isolado do mundo, e que estuda muito, que pesquisa muito, que está lendo, que está assistindo, que está indo no cinema, que está pesquisando. Então, o nosso trabalho é árduo e tem que estudar muito para ser artista hoje em dia. É isso que eu tenho para falar. Vocês têm alguma pergunta? Ixi, eu não estou ouvindo. Parece que deu uma congelada. Não sei se Aqui, tem uma pessoa perguntando aqui no chat pelo grupo, onde ela encontra, onde está a página Tá. no Instagram. @ o artista pesquisador. Certo? Vou tentar fazer a apresentação da Tereza aqui no meu computador, mas aqui, o meu computador, eles também é daqueles que não faz muito, assim, não tem muita essa... Estou aqui tentando também abrir, né? Tela cheia, ativar, apresentar. Tereza. Eu posso até ir começando, né, Lele, enquanto você vai abrir. Ótimo. Então, é um prazer estar aqui, né? Eu adoro essa região de onde vocês vêm, né? Não sei se a maioria daí, né? Meu sonho é morar por aí também, já estou com planos de morar em São Gonçalo um dia, mas enfim.
Continuando um pouco do que a Daniela vem falando, né, assim, porque destrinchar um pouco do que é esse processo de criação em artes, né, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente vê o trabalho pronto, né, ou o trabalho finalizado numa galeria, ou o trabalho de música, né, assim, finalizado num show, né, um livro, né, finalizado. E, às vezes, a gente não tem oportunidade de acompanhar esse percurso, né? De entender o que é isso, o que acontece durante esse processo, até chegar no processo final. E é um processo muito rico, né? Muito prazeroso, como a Daniela falou, e também muito trabalhoso, né? Que envolve muito estudo, que envolve muita pesquisa. Então, o que eu preparei hoje foi, assim, através de um desenho escrito, né, para a gente falar um pouco disso, né, mas se não abrir, Lelê, não tem problema, a gente deixa isso para depois, porque às vezes vai dar tanto trabalho que vai ficar empatando, né. Então, é trazer esse universo para o aluno, né, é perguntar, né, o que acontece com o artista quando ele está fazendo arte, né. Isso é uma pesquisa, né? Porque é isso, entender um pouco isso, trazer isso para a escola, trazer isso para as discussões, né? Porque quando um artista está no processo de fazer arte, ele está dialogando com ele mesmo, né? Ele está olhando para ele mesmo. E ele está descobrindo formas ali de trazer esse diálogo para a vida, né? Então, envolve uma série de coisas, porque se um artista tiver só técnica, ele não vai ser um bom artista, né? Se ele tiver só emoção, só pesquisa também, né? Eu estou falando que a pesquisa envolve muitas coisas, mas ele é um conjunto de fatores que acontece. Então, esse material que eu preparei é isso, né? São essas setas que vão e voltam, né? O que acontece, né? Quando eu estou fazendo arte, né? Eu estou pesquisando, eu estou investigando, eu estou experimentando, eu estou fazendo croquis, eu estou fazendo letras de música, eu estou experimentando, eu estou escrevendo, essa semana mesmo. Aí ele abriu inteiro, Lelê. Foi difícil, ela não conseguiu, né? Então, eu peguei fragmentos, assim, de cadernos. Estou filmando a minha tela. Eu estou vendo. Então, eu fui pegando fragmentos de caderno para mostrar, porque muitas vezes esse processo, por exemplo, nós, artistas plásticos, isso vem em forma de desenho, em cadernos, isso vem em forma de experimentações, de recolhimento de coisas, né? Às vezes, uma pedra que você achou no caminho, ela vai servir para um monte de coisa, né? Para você pesquisar. Então, o nosso objetivo com esse projeto é destrinchar esse universo, é entender o que acontece, né? E entender esses diálogos, né, esses devaneios, todas essas questões que envolvem o processo criativo, né? Essa semana, eu até procurei para passar aqui, um texto de um escritor, ele publicou na internet um texto cheio, todos os rabiscos que ele fez no texto, ele publicou, assim, ele publicou o texto, assim, cheio de erros, cheio de questões, cheio de dúvidas, e foi lindo, assim, essa publicação dele foi linda, porque é isso, né, é entender esse caminho até o processo final, né. Então, o que eu fiz foi isso, nem precisa preocupar muito, não, Lelê, que eu fiz essas setas, né, o que acontece no processo de criação artística, né, são ideias, pensamentos, junto à habilidade, junto à experimentação da técnica, a pesquisa, a leitura, né, as dúvidas, que eu acho que esse projeto, o artista pesquisador, ele também é muito importante, porque mostra isso para o aluno, né, é o aluno que está lá, a aluna que saiu da Guiar, mora lá em Paris, fazendo doutorado, e vem falar da pesquisa dela com Arthur Bispo do Rosário, com os mantos de Arthur Bispo, né, e toda a construção do trabalho dela em cima disso, né, as pesquisas dela, as questões dela, deles terem levado o manto do bispo para o museu, sendo que o bispo não queria que fizessem isso, né.
Então, ela faz várias performances de enterrar o manto do bispo outra vez, sabe? Como isso, com esse sequestro, né, dos trabalhos, dos artistas pelos museus. Então, são várias e várias pesquisas, né, de um artista aí do Vale de Quitinhonha, que é o Marconi Marques, que é um aluno, assim, brilhante, foi um aluno brilhante, né, que vem mostrar toda a pesquisa dele, toda a experimentação dele, toda a lembrança dele do Vale de Quitinhonha. Então, o projeto traz esse universo diversificado de pesquisadores, artistas, trazendo essa troca com o público, né? Então, nas lives, a gente achou que poderia ficar um pouco duro, como fica mesmo, né? Porque a gente não tem as chances de interagir, mas é interessante, porque a gente conseguiu manter o esquema de uma mini palestra, não é, porque 40 minutos falando é muita coisa, né? Mas, assim, eles mostram ali o processo deles, eu não interrompo, a gente procura não interromper, para a gente não trazer mais uma vez e forçar um pouco os alunos a conversar e fazer troca com esse aluno, com esse outro ex-aluno, né? A gente tem um público grande de ex-alunos, a gente está mapeando esses ex-alunos, onde que eles estão, o que eles estão produzindo, ainda é outro trabalho, né? Então, no final, a gente abre para as perguntas. Então, as perguntas têm sido bem interessantes, o público também está sendo bem diversificado. A gente está dando chance desse público participar. Isso que eu trouxe foi um pouco assim, das lives, né, do projeto dentro, com pintura, com risco, com tudo. Depois eu posso até se quiser passa para vocês, né? E muito legal, porque a gente está tendo um público assim super interessado, né? Então, as formas e vendo como que isso acontece, né? Eu acho que é isso. A gente vai depois abrir para Depois eu posso perguntas. responder perguntas. Sim, sim. Né, e até depois, se você puder, a gente pode pensar em disponibilizar esse material que você ir apresentar, a gente pode fazer você pode fazer uma colagemzinha mostrando um pouco, apontando, olha, isso aqui que eu estava falando está aqui, né? Acho que pode ser uma coisa. Tá. A gente chama, né, Jô? Você tá por aí, não tá? Tô por aqui, gente. Começaram os raios e trovões. Depois eu vou ter que sair correndo, porque aqui é perigoso de queimar tudo. Mas eu queria agradecer muito a presença da Charlene Bicalho, agradecer também Daniela e Tereza pelas falas, que espero poder comentar e também trazer algumas questões depois da fala da Charlene. A Charlene é uma artista visual, curadora de articulações cocriativas e pesquisadora, cujo trabalho em vídeo, performance, texto, instalação, investigações, ações e fotografia emergem da interseção entre a crítica institucional, intervenções em arte e educação, reflexões sobre o legado da cultura popular e processos contracoloniais. Atualmente ela é doutoranda do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, tem mestrado em Administração pela UFES, experiência na área de Gestão Cultural, no setor público e privado, e uma prática interdisciplinar com predominância de ações coletivas e colaborativas que se desdobram em vários projetos. Não vou falar tudo, mas está lá na disciplina da Letícia, o currículo dela completo. Queria agradecer mais uma vez sua presença e muito bom a gente depois poder também ir nesse debate sobre os artistas pesquisadores, porque inclusive o curso, o TCC do curso, uma das linhas dele é o desenvolvimento de um processo criativo em arte e que ele tem que ser acompanhado de um relatório que fala sobre esse processo de pesquisa. É uma meta-pesquisa. Bem-vinda, Charlene. A gente está... apareceu.
Boa noite. Boa noite. Eu estou te vendo bem. Vocês estão me vendo? Então tá bom. Boa noite a todas, a todos, a todos aqui presentes. Quero agradecer a toda a equipe do Instituto que dedicaram o seu tempo, sua força vital, né, tornando esse encontro aqui possível, esse encontro que é do presente, do passado e do futuro, né, porque agora não tem jeito, né, tá tudo gravado, né. Agradeço também a partilha da Tereza e da Daniela, já estou seguindo vocês no Instagram, a Joana, a Letícia e a amiga Mariana Emiliano, que sempre me conduz a uma fala que é do mestre Antônio, da comunidade dos Arturos, que a Mariana me apresentou. E quando a gente chegou na comunidade, a Mariana falou, a gente precisa pedir bênção, porque você está entrando num território sagrado. E o mestre Antônio disse, seja bem-vinda, desde que você olhe para trás e ponha sentido. E é a partir daí que eu começo a minha fala. Eu vim de uma... Eu morei em Nova Era boa parte da minha infância e da minha adolescência. Nova Era é uma cidade do interior de Minas, localizada na bacia do Rio Doce. E foi nesse lugar que eu fiz a minha primeira e talvez talvez não, e a única turnê com um grupo de teatro, mesmo essa escola não tendo teatro. Foi lá que eu bebi nas águas de palavra do meu pai, Antônio, e foi lá também que eu bebi nas águas do Rio Piracicaba, no ventre da minha mãe Inês, uma mulher professora que sempre me lançou a retirada para outros lugares rumo à educação. Minha família sempre acreditou na educação e isso que me trouxe aqui a São Paulo, onde eu vivo atualmente, e eu moro do lado da nascente do Ribeirão Itororó. Só que, se vocês vierem aqui em São Paulo e procurar o Ribeirão Itororó, vocês não vão conseguir vê-lo, assim como a gente consegue ver a olhos nus o Rio Piracicaba, desaguar no Rio Doce, lá em Governador Valadares, e o Rio Doce, por sua vez, atravessar as fronteiras e desaguar no Oceano Atlântico, no norte do Espírito Santo, em uma vila chamada Regência Augusta, que foi onde eu morei por 4 anos, entre 2010 e 2015, fazendo minha pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, em administração, em uma linha de pesquisa de tecnologia de gestão e subjetividades. E desse encontro de água doce, vamos colocar assim, com águas salgadas, eu comecei nesse espaço, nesse outro espaço-tempo, a fazer elos de ligação em uma história fragmentada, vamos dizer assim, nas palavras de Beatriz Nascimento, quando ela diz, eu sou atlântica, e uma história onde eu me entendo como mulher negra aos 26 anos de idade, após passar pela transição capilar. E aí o cabelo, ele passa a ser meu fio condutor de comunicação com o mundo e também com outras mulheres que passam a me abordar e pelo cabelo. A gente começa sempre uma conversa, geralmente conversas onde essas mulheres desconhecidas me relatam coisas muito íntimas, e a partir dessa interação eu começo a reconfigurar a minha corpa e também a minha forma de ver, de sentir, e minha forma também de estar no mundo, nesse plano, né? E a contra-gotas eu começo a revisitar esse corpo, que eu também costumo, faço exercício de chamar no feminino de corpa, a partir de uma história que ela é individual, mas que ela também é coletiva. E no meu entendimento, essa corpa,
é também uma mídia. Para mim, não tem como pensar em tecnologia e pensar em mídias sem pensar nessa corpa que recebe a informação, que processa essa informação e, portanto, se modifica. Não necessariamente ela recebe a informação e armazena, mas algo aqui dentro, onde está tudo conectado, a mente e o corpo, algo acontece, né? E aí eu começo a cruzar, a partir dessa transição capilar, que é só o iceberg, a ponta, vamos dizer assim, de um iceberg de descobertas, eu começo a cruzar ambientes e temporalidades diferentes a partir das memórias que esses episódios, que essas interações com essas outras pessoas, com essas outras mulheres, me provocam. Hoje, pensando num tempo cronos, 10 anos depois disso que eu estou compartilhando com vocês, ali, nesse lugar, acho que nesse momento, quando Mariana me convida para ir lá na comunidade dos Arturos, eu começo minha pesquisa de doutorado e regresso agora, 10 anos depois, para a cadeira para fazer meu doutorado e debruçar sobre a minha produção artística dos últimos 10 anos, né? Os meus trabalhos, eles estão focados muito em pensar uma contranarrativa para a maior fábula que o Brasil criou, que é o mito da democracia racial. E, a partir disso, eu vou me apropriando de diversas ferramentas, que pode ser fotografia, que pode ser o vídeo, que pode ser a performance, que pode ser uma intervenção educativa, para falar disso, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, vou tentar aqui também, vamos ver se vai dar certo, 2 trabalhos. Alguém pode me dizer se está... Tá Tá sim, vindo. tá. Raiz forte. Isso. Deixa eu ver se eu consigo... Vê se você consegue botar a tela inteira, mas assim a gente está vendo, assim, também. Eu preciso achar aqui no meu computador. O YouTube está muito bom. Pode seguir assim. Tá. No YouTube está ótimo. Então, esse primeiro trabalho é o projeto Raiz Forte. Esse projeto é uma plataforma artístico-pedagógica de cocriação que constitui-se a partir da criação de conteúdos audiovisuais, de cursos, de ativações em programações em espaços culturais. E aí, o que eu quero mesmo depois eu vou mostrar o link para vocês. E aí, uma das produções audiovisuais desse projeto é a websérie Raiz Forte, que é uma produção de 2012, que emerge desse processo, do pouquinho dessa gota desse processo que eu contei para vocês, com o intuito de libertar mentes e corpos, sabe? Tendo o cabelo crespo como esse fio condutor de diálogo. E, na minha percepção, a matéria-prima, para mim, desse trabalho, antes do vídeo, é a água das corpas das mulheres que co-criam esse trabalho, das mulheres que são entrevistadas, né? E quando eu falo água, eu estou falando de saliva, estou falando de hálito, estou falando da voz dessas mulheres em primeira pessoa, né? Em 2012, a gente estava vivendo um contexto onde as cotas
estavam sendo aprovadas, né? E a gente não encontrava conteúdos como esse. Hoje em dia a gente encontra com muita facilidade, né? Mas antes a gente não encontrava conteúdos como esse na internet, com mulheres negras atrás e na frente das câmeras. Então, esse é o primeiro trabalho. No final eu vou compartilhar o link com vocês. Esse é o primeiro episódio. Essa foto é do primeiro episódio. Essa aqui é uma foto minha lá em Regência Augusta, no Rio Doce. E esse outro trabalho é um trabalho mais recente, que faz parte de uma pesquisa chamada Onde Você Ancora Seus Silêncios. Esse trabalho ele começa quando eu passo de barco em frente a essas ruínas no canal da Ilha de Vitória, que é a capital do Espírito Santo. E essas ruínas me chamam muita atenção. E eu vou procurar qual é a história dessas ruínas, e eu me deparo com a ausência de informação, com silêncio a respeito dessas ruínas. E aí eu vou procurar informações, vamos dizer assim, nas vias oficiais, e vou para o arquivo público para procurar informações. Isso tudo é foto desse canal de Vitória. E vou procurar informações no arquivo público, e aí a pesquisa me leva para um outro lugar, porque ao invés de me deparar com informações, qualquer tipo de informação dessas ruínas, eu me deparo por via oral, por meio do diálogo com pescadores, que aquela ruína era, na verdade, um local onde os escravizados que chegavam no estado passavam um período que eles chamam de período de engorda. E logo na sequência, dentro do arquivo, eu me deparo com o principal produto, o principal serviço que aquele arquivo público fornece ao seu público, que é um registro de entrada de imigrantes no estado do Espírito Santo. E com esse registro de entrada de imigrantes, os moradores conseguem a sua dupla cidadania. E aí eu faço uma vídeo performance chamada, uma série, na verdade são 3 vídeo performances. O link está nas minhas redes também, que vai estar lá no final. E aí também faço uma mistura de vídeo performance com vídeo instalação. Então essa daqui é uma das montagens do trabalho. Esse aqui é Onde Você Ancora Seus Silêncios 2, que já é de 2018. E essa daqui é uma outra montagem da exposição que aconteceu no Museu Capixaba do Negro, também em Vitória, no Espírito Santo. Nesse espaço expositivo, tinha uma ação, nós fizemos uma ação educativa onde as pessoas poderiam responder ao título do trabalho, com um elemento que eu usei na performance, que é uma pemba. Bom, aqui estão os meus contatos, e mais uma vez, obrigada, gente, pela escuta. Nossa, Charlene, que maravilha. Estou, assim, maravilhada com o seu trabalho. Que bom te conhecer. E eu... Obrigada. Enfim, só o meu corretor, estava até pesquisando aqui, porque recentemente participei de uma parecerista de Pernambuco, e aí, nesse processo, conheci um trabalho de um artista, estava tentando achar o nome aqui, que se reconhece como afro-indígena, que ele tem uma pesquisa artística em torno de ruínas e silêncios também. Super diálogo, assim, muito bonito, né?
Vou procurar aqui te passar o site dele. Mas, assim, queria fazer algumas culturas, né, e abrir para também conversas. Primeiro, assim, trazendo de novo a fala da Tereza e da Daniela, que eu conheci hoje aqui, mas descobri que já conhecia, né? Tereza recentemente fez uma mesa, não foi você que fez a mesa de milho verde, né? Do encontro, do 19º Encontro Cultural de Café. Só pode ser, não é possível, Tereza. Foi. Então, direi. Eu não no dia porque eu estava no Rio, mas eu acompanhei assim, as fotos, né? Lindas do café, as fotos do Michel Bechelene, que faz do encontro. E Daniela teve aqui em casa, então, costuras. Mas eu queria assim, ressaltar como é interessante essa ideia, né, do artista, de vocês pesquisarem o trabalho de pesquisa do artista para chegar no seu processo criativo, né? Que é um trabalho de metapesquisa, né? Pesquisar os processos de pesquisa e pensar como que esses processos, né, eles ampliam também nosso forma de pensar a pesquisa e o fazer acadêmico, né? A gente tem ainda os nossos processos metodológicos ainda nos trazem para leituras muito sistemáticas, né? E processuais, de objeto, de método, que vem tentando ser desconstruído no ambiente acadêmico lá desde os anos 80, pelo menos, né? Mas a gente ainda vai ver as ementas, né, de pesquisa, de metodologia, e ainda vai recair nesses manuais, né, que nos trazem muitos processos, como se a pesquisa fosse algo que a gente tem que fazer de forma disciplinada e evolutiva, né, passo a passo. E eu penso que talvez os processos artísticos realmente nos joguem na cara, assim, olha, o quanto que pesquisar é algo que cheio de espirais, de idas e vindas, de caminhos, né? Então, pensar um pouco assim, como que esses processos elucidam para vocês a diversidade dos processos humanos, né, de criar, e fiquei bem interessada, sabe, nesse assunto. Quando eu dou aula de metodologia, eu sempre uso como exemplo, que foi uma coisa que me tocou muito, o ateliê do Gilvan Samico, lá em Olinda. Uma vez eu fui visitar o ateliê com um amigo meu, a gente estava ligado numa pesquisa de música armorial, e o Samico era ligado ao movimento do Ariano, estava vivo ainda, e aí ele levou a gente para o ateliê, e eu já sempre fui fã da obra dele, mas eu me maravilhei no ateliê com as ferramentas de trabalho dele, porque para ele criar aquela arte, ele criava as próprias ferramentas, ele não ia numa loja comprar, né, enfim, coisas para talhar madeira, ele criava com cabo de guarda-chuva, e ele mesmo torneava as madeiras dos cabos, então, e para mim isso é a essência do método, né, o método, a gente está criando o nosso próprio método, a gente define como a gente vai fazer, e na arte isso se torna muito evidente. E, Charlene, queria também, assim, primeiro, né, fiquei muito tocada, assim, com a ideia dos silêncios, né, porque é curioso que, apesar que as ruínas, de alguma forma, te chamaram, né, silenciosamente, porque é muito bonito, assim, como se abriu isso para você. Que tem, assim, dentro desse seu olhar, né, um contracolonialismo, de estudo, como que você fica muito evidente no seu processo de criação artística, como que você consegue trazer isso para o processo acadêmico do doutorado, né, onde você investiga o seu próprio fazer? Que referências também de olhares femininos e de mulheres negras te circundam e trazem também para esse processo de trabalho, né, assim, e te ajudam também a construir diálogos, né, contracoloniais e criativos que saem também das referências clássicas do mundo da arte.
Então, vou abrir para a gente conversar e vou ficar aqui de olho se tem mais perguntas. Se quiserem Joana, fazer, não, comentar na mesma eu ordem. só queria completar o que você falou, porque eu fiquei lembrando, assim, de muitos relatos, né, da dificuldade de desenvolver um trabalho de arte na academia, seja de mestrado ou doutorado, né, que muitas vezes a orientação não respeita, né, a diferença da pesquisa, de como que ela é realizada, né? E outra coisa também que eu queria falar, que eu lembrei, é que o processo na arte contemporânea, ele é muito importante, talvez ele seja tão importante quanto o produto final, quanto o trabalho final, né? Então, por isso que as pessoas estão tão interessadas em ouvir sobre esse processo, porque hoje em dia a gente não dá, assim, tamanha importância para o final, mas é pelo meio, né, pelo processo também, que ele, a escrita do artista, as anotações, o processo todo. Então, inclusive, a gente participou de um seminário semana passada e uma pessoa que nos avaliou falou isso, falou, olha, e como que é interessante na arte contemporânea o processo, né? Então, o processo é o trabalho, né? O processo é o fazer, né? É fazer o trabalho. Então, é por isso, né, que essa escuta ela é tão importante, né? E também eu acho que o projeto também traz a questão da oralidade, que essa experiência muitas vezes ela é passada pela oralidade, né? Às vezes a teoria não dá conta, né? O processo artístico ele escapa à teoria muitas vezes. Então, acaba que essa oralidade, a gente compartilhar essa experiência é muito interessante nesse processo. E vamos ver, né, o que isso nos ajuda dentro da academia, né? Porque pelo menos, eu sofri muito, sim, né, no meu doutorado, principalmente para poder achar um lugar de escrita, né? E eu sei que muitos amigos também compartilham da mesma dificuldade. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Daniela. Tereza, quer falar? Acho que a T está ligeiramente congelada. É só um comentário à parte, né, que a Charlene falou do Ribeirão Itororó, e, né, e o processo, a Tereza tem uma relação muito forte com o rio que passa pela rua da casa dos pais, onde não existe mais um rio visível, o Córrego do Leitão, que atravessava o centro de Belo Horizonte e passa debaixo, né, da rua Padre Belchior, na frente do Instituto Mundial. E não é por isso que ela até desenvolveu todo um projeto chamado Nesta Rua Tem um Rio. Então, essas experiências de vida que são tão, às vezes, né, uma situação ou um elemento qualquer pode destampar na gente um processo criativo de anos, um processo criativo muito intenso, e que, às vezes, configura todo um trabalho, né, toda a concepção de um único trabalho, um start, né, uma percepção, um encontro, a ruína que estava ali e que comunicou, porque também a Charlene, por exemplo, tinha uma abertura, né? Ela foi ouvir as ruínas é que disseram para ela, né? Venham ver o que eu tenho, o que nós temos para você, né? E essa abertura, né? Quando a gente tem essa flexibilidade, como que é ela que nos diz tanta coisa, é ela que nos traz a experiência, né? A experiência não é uma coisa, não é uma razão que eu já tenho de antemão, né? Eu me coloco diante das coisas com uma abertura para que elas me movam, né? Elas me toquem e movimentem o meu fazer artístico, assim como qualquer. E a outra coisa que eu lembrei, e pensei muito, você estava falando, né, dessa questão do método, né, da técnica, eu lembrei de seu Nelson da Rabeca. Seu Nelson da Rabeca, que viu um violino e pegou na mata uma madeira e com um facão começou a destrinchar, a retirar a rabeca da madeira, da árvore. E desenvolveu toda uma metodologia própria, toda uma técnica, né? Quer dizer, é extremamente refinado isso, as ferramentas todas, né? Ele criou absolutamente todas as ferramentas,
e faz hoje as rabecas que hoje qualquer rabequista, o violinista, se o Spala da Filarmônica de Berlim quiser tocar rabeca, ele vai dizer, eu preciso de uma rabeca do seu Nelson. E não há rabeca que soa com a qualidade, né, a propriedade dessa rabeca do seu Nelson. Um homem que desenvolveu todo o seu método, toda a sua técnica, né, por esse caminho da experimentação, da observação, né? Então, é isso. Mas eu vou deixar agora a Tereza falar. Não, eu achei bonito, parece até que a gente combinou com a Charlene, assim, porque ela vem, assim, trazendo toda essa experiência dela, achei bonito porque ela materializou o que a gente falou, né? Porque ela foi ali, ela estava lá no Espírito Santo, aquela ruína mexeu com ela foi pesquisar a ruína, ela vai e volta, ela se descobre naquele trabalho, né? Ela descobre a própria história, e ali ela começa a construir, né? Então, assim, eu acho que ela materializou, assim, é muito bonito, né, esses encontros, porque eu não conhecia a Charlene, fiquei conhecendo hoje, né? E ela pôde materializar o que a gente vem falando, né? Que a gente vem fazendo com os alunos, né? Eu ontem lembrei de uma história, assim, que, assim, eu não sei nem se dá para entrar tanto, assim, mas, assim, uma coisa, assim, que me tocou, assim, que eu falei dela ontem. Nesse projeto, nessa Rua Tem, que é um projeto de arte, Daniela já participou também, os artistas intervêm na rua, no cotidiano da rua e da vida, né? E em 2011, um grupo de artistas enxugando gelo na esquina, 3 artistas enxugavam gelo, torciam o pano, enxugavam gelo, torciam o pano, até as barras de gelo acabarem, e elas não acabavam, porque elas eram enormes, e o pessoal foi ficando furioso, né? Porque é um projeto de embate na rua. A Lelê também já participou, né, Lelê? Estou pensando aqui. Então, assim, esse embate na rua, né, da arte, né? O que é isso, né? E o cara ficou furioso. O que vocês estão fazendo? Para que é isso? Alguém me explica, e ninguém respondia. E ele perguntava, ele xingava, ele gritava, ele estava exaltado. E aí, depois, ele foi se acalmando. E ele, durante aquele processo de presenciar os artistas fazendo aquela ação, ele falou assim, ele foi acalmando, e ele refletiu, achei bonito, foi isso que ele falou assim, quantas vezes a gente não enxuga um gelo na vida, né? Quer dizer, ele trouxe ele mesmo para a experiência, né? Ele se colocou ali, ele se perguntou, ele se respondeu e foi embora. Acabou. Eu não sei nem quem que lembra o seu nome dele, não sei nada desse homem. Eu tenho só esse vídeo que é lindo. Mas, assim, que é isso, né? A gente poder presenciar o processo de criação de um artista, né? Ou escutar a Charlene falar, escutar os alunos falarem, os alunos que eu falo, porque no projeto Artista Pesquisador, a gente tem um foco grande nos ex-alunos. Então, isso para a gente, assim, é algo muito importante também, né? Poder presenciar, né? Olha o que esse homem pôde presenciar com o fato, com a ação de enxugar gelo, e o que isso trouxe para ele, né? De reflexão para a vida e tudo. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se eu viajei demais, deixa espaço para as outras pessoas falarem. Charlene, com você. Charlene, depois eu queria que você contasse, porque você também lança uma pergunta, né? Esse silêncio, né? E também, né, existiu aí, devem ter existido muitos homens que estavam aí curiosos com enxugar, né? Descobrindo que a gente enxuga gelo da vida, né? Eu fico pensando, né, também que dessa pergunta, né? O que você se lembra, ou tem fatos, ou assim, o que completou o trabalho da pesquisa, né? Que essa pesquisa é como se ela criasse um ciclo, né, também através dessas respostas que geram novas perguntas ou que geram novas reflexões. É uma coisa interminável, né? Se você tem o outro como interlocutor, vai embora, né? É tipo um oráculo te respondendo em espiral. Assim, antes de falar sobre a questão do doutorado, né, Joana?
Uhum. Eu penso em tecer essa escrita, quais são as referências. Eu acho que é importante dizer também que eu resolvo fazer esse doutorado devido a uma lacuna que existe dentro desse circuito da arte contemporânea que dê conta de fazer uma crítica profunda sobre o meu trabalho. Então, eu resolvo eu mesma aprender a fazer isso, para fazer da forma como eu gostaria, para deixar isso marcado e demarcado na história, né? E aí, para isso, eu acho que, felizmente, eu venho num momento onde a gente tem um assentamento, ou seja, um lugar onde várias teóricas, sobretudo negras, com as quais eu tenho interesse de dialogar, já com um conteúdo, né, deixaram aí esse legado para quem, para mim, né, e para tantas outras também, mulheres negras que estão ingressando, que já ingressaram, a pós-graduação no nosso país, que ainda somos poucas, né? Então, eu tenho dialogado muito, mas assim, de uma forma que eu nunca imaginei, assim, com a Conceição Evaristo. Tem sido, assim, para mim, uma grande referência e, vamos dizer assim, um fio condutor para essa escrita a partir do conceito que ela cunhou, que é o conceito da escrevivência, que é um conceito que não é nada novo quando a gente vai pesquisar, por exemplo, escritas de si, escritas de escravizados que deixaram aí seus legados e que falaram em primeira pessoa, né? Então, eu acho que Conceição vem e sistematiza isso e fala, usem, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. Bem, acho que as minhas referências são inúmeras, e às vezes elas não estão no campo das artes, mas elas são referências muito próximas de todas as mulheres que me lembraram de mim, da minha própria história, sabe? Que fizeram com que elas me deram pistas o tempo inteiro de quem eu era, e aí eu fiz a minha parte e mergulhei junto com elas para entender os silenciamentos, por exemplo. Então, quando eu chego na ruína, de certa forma, esse corpo já está, vamos dizer assim, reconstituído, eu acho que não é possível, mas ele está restaurado para que ele consiga ver a ruína, para que ele consiga tatear o silêncio. Não sei se eu me faço entender assim, a importância desse processo que foi me entender enquanto mulher negra e topar o desafio, né? Porque eu também tinha algumas opções, por não ser tão retinta, né? Uma artista que eu tenho muito como referência, e é uma artista que eu atuo com ela também, que a gente fala que é a abelha rainha, que é a Rosana Paulino. Então, eu dialogo muito com ela, a gente troca bastante de teoria e de prática também. A gente fez um trabalho ano passado, os das avós, que foi para a Bienal do Sesc, Bienal do Vídeo Brasil, que foi no Sesc 24 de maio. E tem umas mineiras também que eu vou te contar, hein? Leda Maria Martins. Leda Maria Martins, para mim, tem sido também uma leitura muito, muito provocativa, quando ela traz essa questão do corpo, né? Então, eu tenho lido bastante Leda Martins também. Então, acho que é mais isso agora. Assim. Obrigada. Muito obrigada, Charlene. Letícia, deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui. Tem perguntas do Juliano. Sim, gostaria de saber da Charlene quais impactos do processo criativo de seus trabalhos junto à temática racial na sua autoleitura. Suas performances são oportunidades de questionamento, empoderamento racial?
Você pode ler de novo, por favor? Posso. Juliano pergunta, né? Gostaria de saber da Charlene quais impactos do processo criativo dos seus trabalhos junto à temática racial na sua autoleitura. Suas performances são oportunidades de questionamento, empoderamento racial? Uau, várias perguntas, hein? Bom, eu vou começar talvez com o que me tocou primeiro, que me incomoda um pouco, que é essa palavra empoderamento, da forma como a gente lavou essa palavra de uma forma que talvez não seja tão interessante, eu acho, para esse momento, assim. E com relação à questão racial, eu tenho tentado, a partir das pesquisas, a partir da observação e a partir de um conceito cunhado pelo Robson Cedric, que é de tradições radicais pretas. Mas o Cedric é só de um grupo de pesquisadores que estão atuando com esse conceito. E eu acho que tem algo na cultura popular, se a gente for pegar, por exemplo, o Congado, se a gente for pegar o Ticumbi, no norte do Espírito Santo, que tem algo que eles identificam a questão racial, eles identificam o problema, e aí eles vão e subvertem aquilo de uma forma tão mágica, tão encantadora, e aí eu estou muito curiosa com isso, assim. Tenho pesquisado sobre isso para pensar os trabalhos no que tange a questão racial, porque no início os trabalhos, eu comecei fazendo trabalhos específicos para a questão racial, por exemplo, a websérie, que é o meu primeiro trabalho, mas depois isso me incomoda muito, porque eu me sinto ancorada, porque fica muito difícil eu sair desse lugar, porque é como se os trabalhos fossem respostas, e eu estou dando resposta a algo que eu gostaria que não existisse, que é o racismo cotidiano, que é o racismo institucional, né, que são todas as formas de opressão. Então, mas é bem complexo para mim, tem sido bem complexo, assim, porque você tira uma âncora e aí depois você tem outra para desancorar, e às vezes algumas coisas você não consegue, né? Então, para mim, é isso, assim. É o meu fio condutor, a questão racial, mas pensando ela de uma forma insurgente e subversiva, talvez, assim. Eu acho bem legal essa discussão também essa ideia, né, de poder e potência que é tão ambígua, né? Que assim, a gente pensa o empoderamento muitas vezes como algo necessário, mas ele carrega em si uma palavra poder que também tem muitos aspectos negativos, né? Aí eu fiquei lembrando, você falando isso, que na defesa da Déia Trancoso, que teve aqui também com a gente, ela fez uma pesquisa sobre o seu João do Lindomar, que era um chefe catopê de Bocaiúva, com quem ela conviveu, mas que já não estava vivo durante o processo dela de pesquisa, e ela acessou, então, um pouco das memórias dele, e também conversava com um Calunga que trazia a ela lembranças dele, né? Com um Calunga incorporado, durante o processo de pesquisa. E aí, um belo dia lá, a orientadora dela escreveu uma coisa errada e trocou potência por poência. Ela errou na palavra. E ela ficou encantada com essa palavra. Então, ela levou isso para a banca. E tem muita conexão com o por sentido dos Arturos, né? Que é mais do que o poder, é por, né? É se colocar, né? Eu acho que o Congado traz muito isso. Então, eu achei essa palavra genial, que foi a Silvia, professora da UFPJM,
que errou num processo, mas ela achou que esse era um agenciamento do seu João do Linomar nela, subvertendo a palavra de poder para poência, né? Que é muito congadeiro isso, assim, muito congadeiro. Outras questões, minha gente? Vocês querem falar mais? Eu já estou aqui, a disciplina agora é da Letícia, eu já estou aqui falando por ela. Letícia, é com você. Não, mas é muito, muito interessante, além desse caminho. Eu coloco aqui uma questão assim, né, de ontem, inscrições da LAB, né? E uma pessoa entrou em contato comigo porque chegou no meu telefone, porque eu estava ajudando um monte de gente a se cadastrar. Então, meu telefone começou a aparecer um monte de gente. Olha, você não sabe quem eu sou, mas eu preciso da sua ajuda. E apareceu uma moça, uma cantora de Diamantina, chamada Heloísa. E aí ela falou, olha, eu, né, não sei o que tem. Aí eu falei com ela quais eram as possibilidades de edital que ela podia participar, e tentando ajudar ela a pensar como encaixar, o que fazer e tal, não sei o quê. E ela não tinha nenhum material guardado, eu precisava de de currículo, de material comprobatório, essas coisas que têm a ver com o poder, né? Fazer projetos, às vezes é uma coisa extremamente colonizadora, porque alguém determina que tem que ser aquele caminho, e você não corresponde àquela realidade que estão te obrigando a fazer, a passar por ela. Mas a única chance que você tem de ter acesso a alguma coisa é por aquele caminho que aquelas pessoas controlam, né? E aí eu falei com ela, me conta pelo telefone, me fala a tua história, né? E ela começou a contar a história dela, e eu comecei a transcrever essa história, claro, né? Fui dialogando eu mesma com a história que ela contava, né? E que justifica o fazer artístico dela, né? E a história dela é: eu sou uma mulher preta, sou uma mulher mãe, sou uma mulher avó, sou uma mulher da periferia, essa é a minha história, a minha ancestralidade. O meu pai era marujeiro, a minha mãe era uma cantora, né? A família é uma família negra, e isso traz para ela o sentido daquilo que ela faz, né? E eu fico pensando o quanto isso é trazido por uma lógica como se fosse uma queixa, né? Como se fosse uma mera queixa, uma reclamação da vida, né? Que tira o valor que tem dizer que sim, que a minha história é negra, que a minha mãe é negra, que meu caminho é negro, né? E que isso não é eu não estou me queixando de ser negra, estou dizendo que eu sou negra, né? Mas como que isso ainda precisa ser rompido para que a gente saia dessa perspectiva onde até o negro, que às vezes quer carregar essa expressão na obra, sente um receio, como se estivesse tocando em questões que geram uma espécie de conflito, né? Como se fosse uma coisa que tivesse que ser combatida em si próprio, né? É um caminho assim de tênue, né? Entre eu percebi nela, né? Obviamente, um caminho tênue entre você se potencializar, de se pôr, de se colocar, né? Nessa palavra, nessa expressão negra, carregando toda a sua história, né? Sem que isso seja uma queixa pela sua história, mas uma verdade e uma presença que tem um valor, né? Que tem valor e que você constrói a sua arte a partir dela. Me chamou muita atenção, assim, quando ela foi me contando a narrativa, e essa é a biografia dela, né? Que eu escrevi e enviei para o edital, e estou torcendo muito, porque é uma cantora linda, uma voz incrível, com uma história linda. Estou assim, na torcida pelo resultado dessa Lei Aldir Blanc por ela. Mas é isso, assim. Queria convidar vocês para uma pequena fala de encerramento, né? O nosso horário passou um bocadinho, assim, a gente, na verdade, né? É um tempo que a gente tem relativamente curto para tanta interessância. Mas eu queria chamar vocês para uma pequena palavra também de encerramento. Queria agradecer, foi incrível conhecer vocês aqui nessa noite de chuva, e agradecer a oportunidade, e foi uma conversa muito gostosa. Tenho que agradecer a experiência que a gente teve aqui. É isso.
E estaremos no Instagram mesmo após a pandemia. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, Daniela. Charlene. Bom, também só tenho a agradecer a escuta, a partilha e o encontro. Eu Obrigada, também. também. Também quero agradecer e falar também uma coisa que eu não falei, prática, assim, né, no Instagram, que todos os vídeos que a gente fez até hoje, eles estão lá no IGTV, né, porque esse foi uma maneira, esse foi o site que a gente escolheu, o site não, o Instagram foi a mídia que a gente escolheu, mas por causa dos vídeos ficarem ali gravados e ser fácil para as pessoas acessarem. Então, muitas das lives, aliás, todas as lives que foram a partir da pandemia estão lá. Então, quem quiser escutar, é muito interessante. Até, Charlene, não sei se você conhece a Maré, Mariana de Matos. Pois é, ela está lá também, e a live dela foi, assim, maravilhosa, maravilhosa, assim, acho que vale a pena, assim. Foi aluna da Guinhar também. Então, assim, quem quiser ver, é só no IGTV que está tudo lá, tá? Um abraço para vocês. Boa noite. Maravilha, obrigada. Obrigada, Letícia, também. Obrigada, Caíssa. Mariana, que está aí também acompanhando. Boa noite. Caíssa pode tirar do ar, né? Que aí Boa a noite gente a todos. pode dar um tchauzinho.